Ele, Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Eu sei que o senhor já falou sobre isso aqui, mas como foi dado o gancho aí na entrevista com o advogado do Romero Jucá, professor Carnal, queria te perguntar a respeito do poder do Ministério Público. Essa é uma questão contemporânea que faz parte do debate nacional. Muita gente se pergunta se o Ministério Público tem poder em excesso, mas também há aqueles que acham que qualquer limitação no Ministério Público e da imprensa, você acaba não tendo uma plena democracia. Como controlar o ímpeto desses acusadores numa democracia já consolidada como a nossa? Uma boa noite ao senhor. Boa noite. É difícil, de fato, saber qual é a medida. Se uma medida a menos seria omissão, se uma interferência seria censura, e se não interferir, caracterizaria abuso de poder. Uma das coisas boas da democracia é sua autorregulagem. Se o Ministério Público está apresentando denúncias sem provas, cabe também à Justiça autorregulá-lo e ele próprio começa a perceber isso. As democracias entram em caminhos, por vez de denuncismo ou de histeria. O caso mais clássico, chamado macartismo nos Estados Unidos, em que uma comissão do Senado americano, a Comissão de Atividades Anti-Americanas, no pós-Segunda Guerra, durante o governo Truman Eisenhower, na transição dos governos, começou a denunciar tanta gente, tão sem provas, em meio a um medo de expansão do comunismo, que o próprio comitê se implodiu. Foi um momento difícil da democracia norte-americana, porque eles começaram a sair dos quadros da liberdade para o quadro de um terror estatal que destruía carreiras pela simples denúncia. Então, professor, nós estamos no Brasil. Ô, professor, é o Fábio, tudo bem? Sim. Só para... porque nós estamos vivendo no Brasil uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Itália, né? É um processo judicial e policial que tem por objetivo desvendar esses grupos criminosos que estão encastelados no poder há muito tempo. A comissão do senador McCarthy nos Estados Unidos, ela tratava basicamente da questão ideológica, né? Não era um processo de natureza policial, né? Não, sem sombra de dúvida não envolvia, inclusive não envolvia corrupção, a não ser do próprio senador McCarthy, que foi denunciado no final também por corrupção, mas é a questão comparativa que eu fiz de como a democracia, ela também escorrega em casos policiais, ela escorrega para todos os campos e ela pode, em qualquer caso, no caso de uma histeria de Guerra Fria, no caso de uma histeria anticomunista ou no caso de uma busca judicial por corrupção, sim, os excessos podem ocorrer, mas a pergunta até agora é quem, é uma pergunta técnica, quem dos denunciados, quem das pessoas envolvidas foi considerado perfeitamente inocente, nenhuma prova clara. Essa é uma questão importante para se debater, porque de fato nós estamos num período de busca de pessoas e de busca de redes, como você disse, de corrupção. Na Itália também houve denúncias durante a Operação Mãos Limpas de excesso e abuso de autoridades. Também houve essa denúncia. Isso faz parte do jogo democrático. Pesos e contrapesos, correções e correções de rumo. Cada caso é um caso. Claro que, como você bem lembrou, o macartismo em si era uma questão ligada à Guerra Fria e não à corrupção e não a provas de corrupção. Era mais de orientação ideológica, mas a todo instante a justiça, como no caso americano de Sacco e Vanzetti, acusados também por uma questão ideológica de esquerda, de serem assassinos e agitadores, como nos casos do casal Oldenburg, que também foram anunciados no contexto da Guerra Fria, a justiça tem que explicar provas para não cometer injustiças. Porém, no Brasil, os poderosos vão utilizar com toda certeza o argumento do abuso para se safarem. Isso também é uma característica de que há um excesso, há um denuncismo e assim por diante. E também vamos lembrar que muita gente na justiça está também fazendo sua carreira, também está fazendo o seu nome. E isto faz parte da democracia. Eu não vejo com antipatia, não vejo com reserva, mas tudo na base do Estado de Direito, apresentar provas dentro da lei, e a justiça tem que seguir equilibrada. Agora,
nós estamos numa fase atípica, né? Primeira vez na história do Brasil que os nomes do Supremo Tribunal Federal são debatidos publicamente. É a primeira vez na história do Brasil que memes com juízes do Supremo percorrem a internet. É a primeira vez que estamos discutindo questões relativas à justiça publicamente. É uma fase inteiramente nova. Então, eu acho que nós podemos, eventualmente, ter algum excesso ou alguma questão de ajuste, porque nós estamos experimentando uma fase nova nesse país, debater decisões da justiça publicamente a todo instante. É, de fato, muito novo. Por isso que se buscam referências no passado para pensar quando a justiça errou, ou por ideologia, ou por leniência, como no caso de Al Capone na década de 20 para 30, ou por simplesmente os casos como na Itália da Operação Mãos Limpas, em que muito mais gente foi envolvida do que no Brasil, né? Lembro que a operação italiana foi maior que a brasileira, por mais tempo, envolveu mais gente e prendeu mais gente também. O senhor acha que Professor, o senhor acha que essa publicidade maior que existe hoje em relação às decisões da justiça, sessões transmitidas ao vivo, ela é positiva ou ela de alguma forma pode influenciar decisões dos juízes pela publicidade em si mesma? Eu acho que tem duas possibilidades. Ou o juiz é influenciado pela opinião pública, ou as coisas funcionam nos bastidores. E aí eu sigo o caminho de um juiz do Supremo americano que afirma, e eu ouvi isso do ministro Aires Brito numa palestra em conjunto que nós demos, de que o melhor desinfetante das relações públicas é a luz do sol. Então, por pior que seja, eu acho que a publicidade, ela tira a política da sacristia, ela tira a política dos bastidores, ela expõe a política ao público, à ágora, à praça, e por pior que seja, é melhor do que os conciliábulos, do que as coisas de bastidores que marcavam a nossa política. Eu prefiro essa política pública, com os juízes debatendo publicamente, com a experiência longa no Brasil, tradicional, de resolver fora dos bastidores, resolvendo através de 2 ou 3 elementos na sacristia. Então, há excessos. Eu não duvido que não haja excessos de debate, mas é uma novidade. Nós estamos meio que embriagados com essa coisa pública da decisão, como se não houvesse mais democracia representativa e como se nós vivêssemos na Grécia, cada pessoa de pé na praça dando o seu voto. A todo instante. Eu vivo isso. As pessoas dão opinião sobre coisas já decididas. Eu comunico alguma coisa, por exemplo, num grupo social, Unicamp decidiu cotas, já decidiu e implementou, e as pessoas começam, eu sou contra, mas não afeta em nada, né? Você ser contra não afeta em nada, porque a decisão já foi implementada. Mas acho válido, saudável, garante a rigidez, garante a saúde do sistema, que a gente possa debater publicamente todas essas questões. E é uma novidade, é uma política voltando a um ponto um pouco grego, em que cada cidadão se manifesta a esse respeito. Talvez um excesso nesse momento, mas é um caminho melhor